E aí, galera, eu vou aproveitar o gancho da pergunta do capítulo anterior, que é sobre, o que de fato faz com que as pessoas sejam inclinadas à ação ou não, né? Então, qual é a diferença das pessoas que de fato buscam a ação e a procrastinação? E no capítulo 7 ele fala uma coisa que é muito interessante e que me leva muito a pensar sobre as nossas crenças limitantes, sabe? O capítulo começa com uma frase, como sempre, vou ler para vocês porque eu acho ela interessante, eu sempre gosto. Então, perguntas excelentes, assim como grandes objetivos, são grandes e específicas. Elas te empurram e esticam e apontam para respostas igualmente grandes e específicas. Quem disse isso foi Gary Keller. Ele é empresário e escritor. Então, é uma afirmação legal, né? Porque se a minha vida é pautada em perguntas rasas, metas rasas, desafios que não me desafiam em nada, eu vou ter os mesmos resultados rasos, sem chegar em lugar nenhum. E esse capítulo é legal porque ele fala muito sobre desenvolver todo um contexto para que as coisas aconteçam na sua vida. E ele nos ensina que as coisas acontecem de maneira ao contrário. Então, eu vou falar primeiro o que ele considera de fato o equívoco de Aristóteles e depois eu vou desenvolver essa linha de raciocínio. Então, o filósofo grego Aristóteles acreditava que todos os porquês poderiam ser respondidos com uma única teoria. Ele chamou-a de teoria da causa eficiente. Então, Aristóteles via a causa eficiente como uma força comum por trás da origem de todas as coisas. Essa força seria aquilo que torna possível o surgimento de qualquer objeto, evento ou circunstância. Então, uma oliveira, por exemplo, é o resultado da semente de oliva, que produzirá a árvore, que é a sua causa final. Então, de acordo com a teoria dele, tudo começa do início. Então, a teoria dele é justamente sobre as coisas que eu diria que são naturais, se a gente puder falar dessa forma. Então, ele acredita que uma semente plantada gera uma árvore que gera novos frutos e essas sementes caem no chão. Então, a causa leva, de fato, aquilo de tudo que acontece na vida. Então, esses seriam todos os porquês. Só que no capítulo, ele nos convida a uma reflexão que eu achei muito legal, que é o seguinte: nem tudo acontece nessa ordem cronológica nas nossas vidas. Então, quando a gente estuda outras coisas em outras áreas da vida, a gente entende que nem sempre eu preciso de fato plantar uma semente para que ela gere um fruto, para que desse fruto, que dessa semente plantada nasça uma árvore e assim por diante, esse ciclo volte a acontecer de maneira muito natural. Se eu quero de fato que as coisas aconteçam na minha vida, ele inverte a linha de raciocínio. E aí quando ele inverte a linha de raciocínio, ele fala o seguinte: eu preciso pensar no final para que eu desenvolva todo o resto para chegar no final. Como ele cita um exemplo para que fique muito claro isso que eu estou falando. Um roteirista de cinema, um diretor de cinema, quando ele vai escrever um filme, quando ele vai escrever uma peça de teatro ou o que quer que seja, tá bem? Primeiro, ele escreve o final. E com base no final que ele desenvolveu, ele faz toda uma história por trás daquilo para que os acontecimentos e os fatos levem àquela parte final. Então, o que ele defende nesse capítulo? Nem tudo é
exatamente essa causa, né? Eu preciso entender que somos movidos por metas e não por resultados. Porque se eu estou esperando algo lá na frente, pensando só no que eu preciso fazer agora, eu não consigo entender o que é necessário de fato fazer para poder chegar naquele lugar. E aí isso me leva de novo ao pensamento das coisas que eu sempre falo com vocês, dos passos, ambientes, pessoas, ideias, ações, resultados. Se eu quero emagrecer muito, eu preciso, antes de ser magro, entender os hábitos dessas pessoas para chegar lá. E para isso, eu preciso chegar na causa final, que são essas pessoas. Se eu quero me tornar um milionário, por que que eu preciso andar com pessoas milionárias? Não é porque eu quero aparecer para elas, porque elas vão me dar dinheiro ou por qualquer outra coisa, mas é porque eu quero aprender a me comportar como elas. Então eu vou na causa final, que são os milionários, para eu poder, de fato, um dia me tornar um milionário, se eu me comportar como eles. Então isso vale para o emagrecimento, isso vale para o enriquecimento, isso vale para o estudo, isso vale para qualquer outra coisa. Por isso é importante ter mentores, por isso é importante ter pessoas que servem de exemplo para nós, porque essas pessoas já trilharam um caminho. Eu não estou falando que elas são os deuses, mas elas já fizeram algo que você quer fazer também, e elas vão te ensinar o caminho. Olha que legal. Então, se eu chego perto de alguém que já fez, eu estou perto da causa final daquele objetivo, e ele me leva de encontro a tudo que eu estou buscando na minha vida. Então, em outras palavras, quando se trata de ação, de uma ação prática, não é necessariamente o que sabemos ou mesmo a nossa inteligência em si ou outras características, o que nos faz agir de uma maneira ou de outra. Pelo contrário, o que determina nossas escolhas ao longo do processo é a emergência estabelecida por uma causa final. Olha que louco isso. Então, se eu não tenho essa emergência de algo na minha vida, tampouco eu vou desenvolver as habilidades para poder chegar nela. Não funciona. E o que isso nos sugere? Que quando se trata de pessoas, o conceito de Aristóteles funciona no sentido inverso. É a causa final que produz a causa eficiente e não o contrário. Então é muito legal eu entender isso. Então, por que que hoje eu estudo como eu estudo? Porque eu tenho uma sensação de emergência na minha cabeça por todos os anos que eu negligenciei o estudo na minha vida. Então eu tenho uma necessidade muito grande de fazer isso, porque eu quero me tornar um cara com mais conhecimento. E eu só consigo sustentar isso justamente por essa emergência que eu criei na minha vida. Eu tenho a ambição de ajudar a minha mãe na sua vida, porque ela não tem uma condição financeira tão favorável. Isso é uma causa emergencial final de tudo que eu tenho criado. Eu quero ser independente financeiramente porque eu preciso ajudar a minha mãe. Entendem? Então, por esse objetivo final, eu venho buscando habilidades e ferramentas para conquistar a minha independência financeira, porque eu preciso ajudar minha mãe. Então, não é a causa inicial que gerou todo o desenvolvimento disso, é a causa final, é o que eu ainda não toquei. Lembra? Fé, acreditar sem duvidar, até que de fato aquilo se torne realidade, é a convicção de que vai dar certo, é a imaginação se tornando ação repetidas vezes que me leva de encontro ao meu resultado. Então vamos lá. O que define o presente é aquilo que estabelecemos no futuro. Então nesse capítulo ele está falando exatamente que todas as minhas metas, micrometas e objetivos, alvos, é que de fato vão determinar o meu presente. Porque se eu pré-estabeleço datas para que isso aconteça, se eu pré-estabeleço objetivos que eu quero atingir, eu consigo sim ter um senso de propósito e razão para poder fazer tudo o que eu estou fazendo. Isso é muito legal, eu acho isso muito profundo e a gente não vive nesse mundo hoje, galera. A gente vive no mundo ao contrário. A gente tem que prestar muita atenção nisso.
Ele explicou a questão do cinema, já falei para vocês que é bem legal. Então, no processo de criação, o final do filme é importante para que todo o filme seja desenvolvido, tá bem? Já falei isso com vocês. Então, para a gente finalizar o capítulo, eu vou ler só a parte final, que ficou muito marcado para mim esse capítulo sobre o quanto é importante eu ter fé sobre as coisas que eu acredito e a imaginação muito enraizada em todos os meus desejos, metas, alvos e sonhos. Coloquem o nome que vocês quiserem. Quem não tem ambição, quem não tem meta, obviamente não vai ter um método e tampouco vai estar vivendo com algum propósito na sua vida. Então todos precisamos de metas, todos precisamos de alvos, todos precisamos ter sonhos para que isso nos faça desenvolver habilidades e ferramentas para que cheguemos lá. Então o que essas histórias todas nos dizem? E aí ele fala só mais um pedacinho antes de eu falar a parte final que me marcou também, que é do esporte, é sobre o Michael Jordan. Então, de fato, o Michael Jordan, ele só teve um destaque expressivo no esporte quando ele se colocou numa posição de sonhador, quando ele se colocou numa posição de crente de fato de que ele precisaria estar na NBA, e assim ele desenvolveu todas as habilidades e ferramentas de maneira sistemática até chegar lá. E quando ele chegou, ele não parou, ele só subiu. Então, o que essas histórias nos dizem? Que a sabedoria convencional nos leva a acreditar que essas descobertas são ocasionais. E aí ele está falando de todas as coisas que foram expressivas no mundo. Então ele fala muito da boneca Barbie e como a história da boneca Barbie foi desenvolvida. Então aqui a dona da fábrica, da Mattel, ela tinha esse sonho e essa ideia fixa na sua mente há vários anos. E um dia, viajando, ela encontrou uma boneca que parecia com a boneca que ela queria desenvolver e com base nisso ela criou a Barbie. Então, a ideia da boneca não surgiu do nada. Do nada não existe. Essa ideia já existia na mente dela e essa ideia incomodava ela a ponto da mente dela ficar sempre alerta sobre aquela situação, até um dia que o acaso veio de encontro a uma mente querendo que algo acontecesse. Olha que profundo isso. Então partiu dela essa energia, que talvez a gente possa chamar assim, que emana para o universo um desejo, e o universo retribuiu de volta com a imagem dessa boneca e ela desenvolveu a Barbie. Então, a sabedoria convencional nos leva a acreditar que essas descobertas são ocasionais, mas que não é bem assim. Nenhuma dessas descobertas aconteceu por acaso. Essas pessoas estavam desesperadas procurando por respostas para um desafio. E na maioria dos casos, vinham se debatendo mentalmente com elas por décadas. E de onde veio a descoberta que o buscavam? Primeiro, esses indivíduos criaram uma causa final, eles queriam desenvolver aquilo, né? Então, uma questão que eles queriam solucionar. Tem um ponto final que eu quero chegar. Para eu chegar nele, o que eu preciso fazer? Essa é a ordem que ele convida a gente a ter nas nossas vidas. Então, depois, após longos e incansáveis anos de busca, encontram os meios, a causa eficiente que os leva à almejada solução. E aí ele fala de novo do Michael Jordan, como eu já falei com vocês, que de fato ele queria entrar e ser uma estrela da NBA. E aí, como ele queria isso de uma maneira muito intensa, ele desenvolveu de uma maneira muito intensa para poder chegar lá. Então, qual é a lição central que podemos tirar daqui? Conclusão: não é o talento natural, a criatividade, a inteligência ou o acaso que geram determinada causa final, mas ao contrário, é a busca por uma causa final estabelecida de antemão que produz ingredientes necessários para alcançá-lo. Então quem tem meta tem tudo, galera. Tenham sonhos. Antes de qualquer coisa, tenham fé em vocês e nos seus sonhos. Esse capítulo é muito legal
de nos mostrar e trazer clareza para a nossa mente sobre o quanto é importante termos método, metas, sonhos, alvos. Quem tem meta, tem método. Quem tem meta, dentro desse processo, desenvolve as habilidades com as ferramentas corretas, método, para poder atingir o ponto final. Não tem como eu querer emagrecer acreditando em tudo que a mídia me vende. Não funciona. Eu não tenho um método. Eu estou atirando para qualquer lado. Mas se eu tenho a clareza de um sonho, eu consigo desenvolver as habilidades e utilizar as ferramentas corretas para poder chegar naquele lugar. Então, invertam a ordem da vida de vocês. Não pensem no ponto de partida. Pensem no ponto final. O que vocês precisam fazer para poder chegar no ponto final de vocês. Capítulo 8 é o próximo. Então, vou ler o finalzinho desse capítulo agora só para a gente ficar com essa pulga atrás da orelha. O que então ele sugere, né? Que é a causa final que define as nossas prioridades. E isso, na minha cabeça, faz extremo sentido. Mas, mais importante, porém, é que, se não tivermos uma causa final estabelecida, o acaso raramente fará algum sentido para nós. E é sobre isso que falaremos no próximo capítulo. É muito legal quando a gente entende que a sorte encontrou o preparado. E é exatamente sobre isso que eu acredito que ele vai falar no próximo capítulo. Porque a sorte encontra todas as pessoas, mas só os preparados para aquele momento de sorte é que de fato vão conseguir tirar proveito daquela situação. Deus abençoe a vida de vocês. Valeu!